Primeiramente, eu gostaria de agradecer a sua participação. Acho que o senhor é uma pessoa que tem muito a acrescentar para esse debate, né, para essa discussão. E a primeira pergunta é saber qual a opinião que o senhor tem sobre a medida que a SEDUC está trazendo agora para o Estado nesse tempo de pandemia. Qual a opinião que o senhor tem, a sua visão sobre a forma que a Secretaria de Educação adotou para que os alunos possam continuar tendo as aulas em casa, né, à distância? Então, veja bem, a pandemia nos impõe mudanças drásticas de hábitos e comportamentos em função das medidas de isolamento social imprescindíveis, embora o presidente da República insista em dizer o contrário, desorientando a população de maneira criminosa. As medidas de isolamento social são imprescindíveis para a contenção do contágio. Nesse sentido, elas acabaram afetando vários aspectos da vida social, entre eles a atividade escolar, né? A suspensão das aulas é uma das manifestações, uma das consequências das medidas de isolamento social. A partir daí, eu acho que é possível até falar em pelo menos dois consensos. O primeiro consenso qual seria? É preciso, de fato, oferecer alternativas emergenciais aos alunos para que eles não fiquem completamente desconectados do seu processo formativo, não percam por completo o vínculo com a escola, com a sua formação. Então, nesse sentido, me parece ser consensual que é mesmo importante oferecer alternativas emergenciais, extraordinárias, porque se os tempos são extraordinários, lógico que as respostas nesse momento têm que ser extraordinárias, né? O segundo consenso, que me parece colocado, é que essas alternativas precisam, podem, devem até levar em conta, aproveitar o que as tecnologias de informação e comunicação hoje disponíveis nos oferecem, não é? Por que não utilizar, né, plataformas digitais, portais virtuais, para oferecer essas alternativas? Portanto, esse segundo aspecto também me parece não ser objeto de controvérsia. O que começa a ser controvertido, aí sim, é, em primeiro lugar, o processo de definição do que vai ser oferecido, não é? Que eu acho que isso precisava envolver um diálogo muito estreito entre a SEDUC, as escolas, o Conselho Estadual de Educação, o Poder Legislativo, enfim, as representações dos movimentos dos profissionais da educação. E a SEDUC demonstrou, a meu juízo, muita dificuldade de dialogar. Foram sucessivos anúncios em lives feitas pelo secretário, mas a gente buscava a documentação, o lastro, para ver o que aquilo significava, e nem sempre estava disponível, né? E, além disso, tem um problema objetivo. Qual é o problema objetivo? São mais de 700 mil alunos da Rede Estadual de Educação do Rio de Janeiro. Uma parte expressiva desses alunos, eu diria que certamente mais da metade, ou não tem acesso, ou tem acesso restrito às redes digitais. Ora, portanto, é preciso levar em conta este dado deste fenômeno que nós chamamos de exclusão digital. Nem todos estão incluídos digitalmente da forma como seria desejável, necessário, enfim. Então, isso tem que ser levado em conta, porque, do contrário, você vai oferecer estratégias para uns que não vão alcançar outros tantos. Por isso que não faz sentido, esse é um outro ponto de controvérsia. Eu várias vezes conversei com o secretário de Educação em reuniões, enfim, em trocas as mais diversas. Assim, não faz sentido pensar em calendário letivo agora. Isto não tem importância agora. O que é importante agora é definir e garantir o máximo possível estratégias emergenciais de educação, de formação para os nossos alunos, usando as mais diferentes possibilidades, sejam os meios digitais, seja inclusive fazer chegar às suas residências material impresso. Tudo é válido nesse momento. Agora, começar a pensar em o que vai invalidar, o que não vai validar como dia letivo, isto agora não tem importância, até porque nós não sabemos quanto tempo vai durar a pandemia, quanto tempo vai durar a suspensão das aulas. Só depois que nós tivermos um devido balanço, um devido inventário de quantos dias foram paralisados, tiveram aulas suspensas, aí sim nós vamos ter um parâmetro objetivo para começar a pensar na recomposição do calendário letivo. Tratar disso agora, a meu ver, é colocar
colocar a carroça na frente dos bois. O que é preciso garantir agora são essas estratégias de preferência, dialogando com a comunidade acadêmica, comunidade escolar. Há que se pensar nos professores, é preciso envolvê-los, né, como protagonistas. Muitos foram formados para o exercício da docência mediada por meios digitais. Tudo isso tem que ser levado em conta. Sim. Uma segunda pergunta é que na semana passada justamente o secretário afirmou que o que a SEDUC tem feito não é o EAD, justamente porque o EAD ele tem toda uma legislação específica e ele falou que é uma adaptação nesse período de pandemia que a gente está vivendo. E aí, por conta disso, por não se tratar de um EAD, seria uma outra forma que a SEDUC tem buscado. Então o senhor defende que esses dias, até o momento, não sejam contabilizados como dia letivo? É isso? Nós apresentamos um projeto de lei na Assembleia. Eu sou autor desse projeto, o deputado Flávio Serafim é coautor comigo, assina comigo o projeto, propondo a suspensão do calendário letivo no ano 2020. Suspensão. Sim. Não é cancelar, imagina, suspender por enquanto, deixar em suspenso, sem prejuízo de que o Estado, de que o Poder Executivo ofereça alternativas emergenciais, como a gente está conversando aqui, de educação para os alunos, sem prejuízo de que o Poder Executivo busque também garantir a segurança alimentar, porque esse problema é importante, os estudantes não estão frequentando as escolas, muitos ainda dependem, nós sabemos disso, para a ingestão dos nutrientes que lhes são necessários da merenda escolar. Então o Estado tem que atuar nisso, mesmo com as aulas suspensas, e temos que pensar também, o projeto fala disso, temos que pensar também na situação específica dos estudantes do terceiro ano do ensino médio por causa da terminalidade e considerando a decisão desastrada, absurda, né, do Ministério da Educação de manter a data do Enem até o presente momento, contrariando inclusive um pedido feito pelo CONSED, que é o Conselho Secretário Estadual de Educação, contrariando o que a ciência mostra, contrariando, enfim, até decisão judicial que já andou saindo. Então, assim, nessa linha que o governo federal adota de negar a pandemia, minimizar a pandemia, enfim, o Enem está mantido. Então, nesse sentido, é preciso pensar em alguma solução para a terminalidade dos estudantes do terceiro ano do ensino médio, porque eles estarão confrontados, se não houver mudança, a um desafio adicional, que é o desafio do Enem. Mas nós apresentamos um projeto nesse sentido, para suspender o calendário com o Conselho Nacional de Educação. Tem parecer aprovado há muito tempo, dizendo que em situações graves, em intercorrências graves, o ano letivo não precisa coincidir com o ano civil. Portanto, o calendário de reposição do ano letivo 2020 pode avançar um pouquinho para 2021. Não será a primeira vez que isso vai acontecer. Então, assim, isso tudo é preciso ser levado em conta e o projeto pensou nisso. Agora, sobre a questão da EAD, eu quero acrescentar uma coisa, Pedronei. O debate é o seguinte: toda a educação que não é feita por meio de interação presencial, ela é à distância. Toda ela. Agora, as modalidades e formas podem variar. Por exemplo, durante décadas no Brasil, funcionou um modelo promovido por uma entidade chamada Instituto Universal Brasileiro, que era um modelo de educação à distância por correspondência. Muita gente fez curso por correspondência durante décadas. Isso era educação à distância, com a mediação da correspondência postal, né, dos correios, enfim. Ou seja, uma aula gravada que está no depósito de aulas, que o aluno vai lá acessar, isto é educação à distância. Né? Uma lista de exercícios, uma listagem bibliográfica, um vídeo instrucional que esteja lá numa gôndola, que o estudante tem acesso, isso é uma aula de educação à distância. Agora, as aulas online também são educação à distância, só que uma outra já tem uma possibilidade de interatividade. Agora, tudo que não é presencialmente interativo é educação à distância. O resto é firula e tentativa de tirar o foco central do debate, na minha opinião. Beleza. Para a gente finalizar, deputado, uma pergunta que eu acho que é muito interessante e que muitos professores têm feito também, mandado denúncias para o blog, é que o secretário de Educação falou que a plataforma teria 3 meses garantidos de conteúdo, ou seja, os professores seriam tutores, eles teriam apenas que explicar o conteúdo que já estaria disponível, mas isso não tem acontecido. Então os professores eles estão preparando o conteúdo, estão sendo os tutores também, e eu queria saber qual a opinião que o senhor tem sobre isso, e se o senhor, como membro da Comissão de Educação, está acompanhando de perto a situação dos professores.
Que agora tem um trabalho triplicado, né? Pois é, eu acho que assim, sempre que possível, né, é preciso que o professor, digamos, exerça o processo de autoria. Né? O professor é um intelectual, o professor não é um mero instrutor. Né? O professor é, digamos, autor intelectual das aulas que ele planeja, das aulas que ele dá. Portanto, sempre que possível, à distância ou presencialmente, eu sou, por exemplo, contrário àquele modelo de escolas que usam apostilas prontas, que o professor praticamente não tem autonomia intelectual para desenvolver um conteúdo, para dar o exemplo que ele quer dar, para fazer as analogias que ele quer fazer. Então, acho que a questão da autoria do professor é muito importante sempre. Agora, o que me preocupa, e você, no finalzinho da pergunta você acrescentou, eu tenho tido notícias de incrível sobrecarga de trabalho para o professor. Porque assim, a impressão que a gente tem com essa história de trabalhar remotamente das nossas casas, né, é como se nós estivéssemos num plantão pedagógico 24 horas. Né? Outro dia uma professora me alertou: olha, Valdeir, que eu recebi um WhatsApp de uma mãe de aluno 1h da manhã, perguntando se a listagem de exercício era essa ou era aquela outra. Olha que isso tem que ser pensado, há que se fazer uma reflexão sobre isso, porque o espaço da casa, da residência das pessoas, não deve ser assim naturalizado como espaço de trabalho, porque é o espaço da privacidade, é o espaço da convivência com a família. Os filhos e filhas desses professores também estão em casa fazendo isolamento social. Então, em geral isso recai sobre as mulheres, uma sociedade ainda misógina e machista como é a brasileira. As professoras têm ainda sobre elas, sobre seus ombros, o trabalho de educar suas crianças que estão em casa, cuidar de tarefas domésticas, enfim. Então, assim, há que se ter um cuidado, porque isso vai gerando um estressamento, né? O problema da saúde do professor já estava dado antes da pandemia, né? O adoecimento do magistério já é um fenômeno claramente colocado há algum tempo. Isto pode se agravar, né, com este processo intenso, porque toda hora tem WhatsApp, toda hora tem uma live, toda hora tem... Ou seja, isso precisa ser... a SEDUC precisa cuidar disso, né, com as mediações das coordenadorias regionais, enfim, mas é muito importante que não se entenda que o professor virou um professor dedicação exclusiva, 24 horas ligado, conectado. Isso não é normal, isso precisa ser, digamos, evitado. Beleza. Deputado, eu queria agradecer a sua participação, acho que a entrevista foi bem esclarecedora nesses pontos e agradeço a sua contribuição para o debate e para o blog também. Valeu, um abraço, foi um prazer conversar com vocês e com você em particular, Claudionei. Estou à disposição, tá bem? Muito obrigado, deputado.